Ele não era um homem de guerra, mas de silêncio. Sob a suave penumbra da noite, tal como aquelas sombras que rastejam ao longo de um corredor vazio, sua verdadeira essência emergia. Na grandiosidade silenciosa do seu coração, havia uma batalha travada sem som ou fúria. Era um rei silencioso, traído e incompreendido. Havia uma força invisível, como um vento frio, que percorre um campo de batalha após um confronto, que fazia com que sua determinação fosse tão firme quanto uma montanha inabalável. Alguns traços de luz, aqueles que se fragmentam em um prisma pessoal de dor e esperança, revelavam o vazio dentro de sua alma. Era o espaço entre palavras não ditas, uma distância preenchida com ecos antigos de sonhos desfeitos. Traições têm a habilidade única de ecoarem mais alto quando se encontram no silêncio profundo de um coração ferido do que em qualquer grito de raiva. É um vazio que se alastra, que ressoa em cada esquina de sua mente, transformando o silêncio em uma sinfonia de sentimentos não pronunciados. Ela, a manipuladora feminina, analisava seu trono de leituras distantes. Talvez ela pensasse que seu silêncio era um indicativo de rendição, uma bandeira branca acenando timidamente à distância. Mas não, sua quietude não era um recuo. Era estratégia, uma tática que ele aguardou pacientemente para desferir. Uma ilusão, onde muitos veem fraqueza, pode se tornar a mais afiada das armas quando for usada com sabedoria e paciência. As sombras de suas reflexões formavam um tabuleiro de xadrez invisível, onde cada peça tinha seu lugar e cada movimento sua razão. Ele não agia por impulso, como um estrategista meticuloso em um jogo cujo prêmio era sua própria dignidade. Ele aguardava com uma visão clara e olhos de águia o momento ideal para revelar seu mestre-ataque. Você que observa de longe talvez questionasse esse silêncio. Será que você poderia suportar o fardo solitário dessa estratégia, ou cederia ao impulso de romper o silêncio com o som vazio de palavras sem reflexão? Existem homens que são despedaçados por dentro, suas almas fragmentadas como vidros quebrados que refreiam a luz. Mas, por outro lado, existem aqueles que na fornalha do silêncio não são consumidos, mas forjados em algo mais nítido. Afiam-se em cada ausência de palavra, em cada golpe que não revidam, em cada injustiça que suportam com uma paciência que transcende a compreensão comum. Você pode imaginar o potencial adormecido que se encontra num coração assim, pronto para ser desvelado no momento oportuno. A emboscada emocional armada com o passar dos anos se tornaria uma revelação penetrante que ela jamais anteciparia. Havia uma beleza austera, quase glacial em seu plano. Não era composto de raiva desenfreada ou justiça impetuosa. Ao contrário, era a arte sutil da vingança, uma coreografia meticulosamente ensaiada na escuridão de uma mente resolvida. Imagine-se na posição dela, testemunhando a dissolução de suas ilusões sob o calor da verdade. Seria um confronto com o inevitável, um espelho refletindo não só suas ações, mas suas consequências. Que força teria você ao encarar a passagem do tempo que revela e esculpe o verdadeiro caráter que se escondia na penumbra? Cada segundo de silêncio construía uma muralha em sua volta, uma fortaleza que ela havia subestimado. Como poderia alguém, você se perguntaria, não perceber o poder silencioso que cresce tão inevitável quanto a maré que se eleva? Talvez seja porque muitos são cegos para as profundas fundações erguidas em silêncio, acreditando erroneamente que a ausência de som é a ausência de intenção. Que tolice, você poderia pensar. E que cega confusão ela traria para si mesma, incapaz de ver além das paredes da própria complacência. Mas ele sabia e possuía em sua condição de rei, traído à força reservada apenas para aqueles que entendem a durabilidade do tempo silencioso. A arma que ela temia não estava escondida numa bainha visível. Não era um objeto tangível, mas sim uma convicção inquebrantável. O futuro que ele trabalhava para construir era a sua própria resposta fria e calculada ao som surdo de sua traição. Estava ali esperando para redefinir suas vidas de uma forma que nem ela ou outros poderiam ter imaginado, uma revelação aguardando apenas pelo momento certo para emergir da sombra do silêncio. A protagonista, recostada na poltrona de veludo que adornava o canto mais iluminado da sala,
deixava a luz natural refletir sobre as superfícies polidas e luxuosas da mansão. Sua mente, no entanto, estava longe das grandiosas tapeçarias e obras de arte que decoravam o ambiente, centrando-se em sua decisão de finalmente revelar sua verdadeira posição ao mundo. Por muito tempo ela cultivou paciência, nutrindo em segredo a certeza de que um dia a verdade serviria como um escudo contra qualquer injúria ou subestimação. Cada gesto até aquele ponto fora calculado com precisão clínica e objetivo firme. Enquanto muitos viam uma senhora simples e bondosa, a realidade era que por trás da imagem modesta, ela arquitetava uma teia de sutilezas e disfarces à espera do momento propício para mostrar de fato quem ela era. Anos de sacrifícios e investimentos silenciosos culminaram em uma inesperada fartura, um tesouro que agora devia vir à tona. A revelação desta nova realidade repentina e avassaladora serviria como alicerce para a mudança de dinâmica em sua própria família. Era, afinal, um xeque-mate emocional engenhosamente planejado em resposta ao constante desprezo silencioso infligido por aqueles próximos. Traição tem um gosto amargo, mas a protagonista entendeu que a verdadeira força não está em revidar imediatamente, mas em lançar mão de suas cartas mais poderosas apenas quando o impacto for impossível de ignorar. Envolta em pensamentos profundos sobre justiça e aparências, percebeu que era chegada a hora de desvelar o segredo da mansão. Uma propriedade majestosa adquirida sob rigoroso sigilo, agora se tornaria palco de sua reinvenção. Não era só uma casa, era uma declaração de autonomia e uma ruptura com as convenções que a mantiveram refém de sua imagem por tanto tempo. O anúncio de seu novo endereço por si só seria suficiente para despertar um furor de intriga e especulação em sua família. No entanto, ela sabia que a força real residia mais na execução do plano do que na revelação abrupta. Trabalhava silenciosamente nos preparativos para uma celebração de magnitude quase régia, seu coração palpitando de antecipação perante a surpresa e o consequente choque daqueles que achavam conhecer L.E. Com a própria mansão servindo de armadura e espada, planejaram uma recepção cujos contornos e requintes seriam além da imaginação de seus familiares. Os convites seriam enviados discretamente, mas com um toque estratégico de alvoroço para maximizar o impacto ao serem finalmente recebidos. Esse era o passo decisivo para expor o engano das suas aparências externas e demonstrar que a verdadeira elegância reside não na ostentação simplória, mas na sabedoria silenciosa de quem se conhece plenamente. A revelação de sua nova realidade era, no fundo, um grito silencioso de independência, uma lição sobre os perigos de subestimar o poder latente nas pessoas e o quanto a busca solitária por vingança emocional pode reconstruir ou corroer. Contudo, a protagonista, firme em sua decisão, estava pronta para abandonar as sombras de um papel que não lhe cabia mais. A transformação que se aproximava prometia ser tanto um símbolo de sua resiliência quanto uma advertência irrefutável do que acontece quando as lealdades se tornam voláteis e o tapete da hipocrisia é puxado sob os pés despreparados. Agora a cena estava armada, o palco preparado e as cortinas prestes a subir em um ato que redefiniria não apenas a percepção de sua condição, mas também a própria trajetória de relações outrora frágeis. Isso não era apenas sobre ostentar riqueza, mas sim sobre recuperar a dignidade e comandar o respeito que sempre fora seu, muito além do julgamento superficial. Era sobre tomar de volta a narrativa de sua vida e ressignificá-la dentro de um contexto onde cada pessoa finalmente entenderia o verdadeiro peso e valor do silêncio. A tensão era palpável enquanto a protagonista agora, com as cartas de sua verdadeira posição silenciosamente guardadas, se dirigia para o confronto com Ricardo e Carla. A casa deles, usualmente um refúgio de cordialidade superficial, tornou-se um palco de incertezas e receios mal escondidos. A porta se abriu, o rosto do filho revelando uma expressão de surpresa que beirava a incredulidade, enquanto Carla, embora hesitante, manteve uma postura reservada. Era evidente que sua chegada inesperada não estava nos planos bem calculados do casal. No que para eles parecia um simples disfarce de hospitalidade, convidaram-na a entrar. O que eles ainda não percebiam
era que o verdadeiro jogo de poder estava prestes a se desenrolar, em que a protagonista detinha todas as peças essenciais. O ambiente estava carregado às tensões subterrâneas, insinuando o pressentimento de algo grande, prestes a emergir à superfície, como um vulcão dormindo sob uma fina camada de cordialidade. O desconforto era palpável, e a conversa inicial se assemelhava a um jogo sutil de cortesias e palavras cuidadosamente escolhidas. Todavia, a protagonista sabia que as palavras não eram suficientes para transmitir o impacto que desejava causar. O momento da revelação precisava ser mais do que meramente verbal. Deveria ser uma experiência sensorial, capaz de ressoar nas memórias deles, muito depois que a conversa terminasse. Ao ponderar sobre como abordaria o assunto, ela os observava, captando as nuances de suas expressões, os olhares de compreensão fragmentada que os dois compartilhavam inadvertidamente. Eles ainda não estavam preparados para o desenrolar da narrativa que ela cuidadosamente arquitetara ao longo dos anos, como uma tapeçaria de decisões e espírito indomável. A troca inicial de palavras logo se transformou em uma narrativa da protagonista, na qual ela habilmente nos guiava através da teia de eventos e escolhas que a levaram à compra da mansão luxuosa que ainda mantinha em segredo. Cada detalhe de sua história soava quase como um cântico de emancipação, pontuado por intervalos estratégicos de silêncio que pareciam reverberar na mente de seu público. À medida que sua história se desdobrava, Ricardo e Carla não puderam deixar de se perguntar como podiam ter subestimado tão completamente a matriarca de sua família. A verdade era que o julgamento deles havia sido obscurecido por suas próprias intenções incapazes de imaginar o núcleo de aço que havia emergido do suposto casulo em que a mãe vivera por anos. Entretanto, mais do que expor sua trajetória financeira à protagonista, pretendia deixar clara uma lição ainda mais profunda, aquela sobre a fragilidade das relações familiares quando moldadas por conveniências e expectativas superficiais. Cada palavra sua era uma pedra de toque destinada a inspirar reflexão e autorreflexão naqueles que, mesmo sem perceberem, haviam tecido uma narrativa de exclusão ao redor dela. Assim, a visita não planejada tinha se transformado em algo muito mais significativo. Um espelho que não apenas refletia as escolhas deles, mas também os incentivava a confrontar as implicações de suas ações. A protagonista, com sua serenidade calculada, estava reescrevendo as linhas de sua história familiar, transformando o que anteriormente fora considerado vulnerabilidade em uma robusta demonstração de força interior. Apesar de todo o desconforto intenso que permeava o encontro, havia também um espaço para abertura. Em meio ao confronto, emergia uma possibilidade de compreensão e, quem sabe, uma eventual reconciliação. Não era sobre uma vitória esmagadora, mas sim sobre a revelação de que o verdadeiro poder não reside na opulência material, mas na capacidade de redefinir as próprias paixões e negações. A cena estava armada, as cartas finalmente sobre a mesa, e uma expectativa silenciosa pairava no ar. Criar mudanças reais significava não apenas desafiar percepções, mas também acender uma centelha de reconhecimento que, uma vez acesa, não poderia ser contida facilmente. Para Ricardo e Carla, a jornada significaria confrontar não apenas o que pensavam que sabiam, mas também quem eles escolhiam se tornar diante dessa nova realidade revelada. A história continuava a se desdobrar com uma intensidade que absorvia cada um dos participantes de sua trama. Após a quebra inicial de tradições e expectativas que a exclusão natalina representava à protagonista, compreendia que tal rejeição era sintomática de algo muito mais profundo. Esse ato impensado de Ricardo, talvez sem perceber, havia aberto as comportas de um passado repleto de desprezo silencioso. Memórias vieram à tona, retratos de vezes incontáveis em que sua presença fora tolerada, mas não apreciada, em que sua bondade fora explorada, jamais celebrada. Ao refletir sobre esses momentos, sua mente começou a tecer os fios de uma resposta poderosa. Não seria uma revanche equívoca de vitimização, mas sim um movimento cuidadoso calculado, destinado a redefinir sua narrativa familiar. Esse tipo de vingança emocional não era sobre destruição,
mas sobre construir algo novo expondo as fragilidades daqueles que a subestimaram ao longo dos anos. Ricardo e Carla talvez tivessem subestimado o poder de uma matriarca traída, que em silêncio construíra um império pessoal invisível. Agora cada uma de suas ações passadas se desdobrava em lições duras, algumas nunca aprendidas, outras ensinadas repetidamente. Para a protagonista, o plano começava a tomar forma. Não seria apenas a revelação de sua fortuna ou a luxuosa festa em preparação. Seria a reconstrução de uma identidade que permitisse a ela, por fim, livrar-se das algemas emocionais que a família havia tentado impor. O Natal excluído era assim mais do que um chamado à ação. Era uma chance de reescrever uma história de amor próprio e resiliência. Afinal, o que é uma família, senão um emaranhado de emoções, lembranças e, sempre que necessário, fortes correções de rumo? A protagonista reconheceu que seu verdadeiro triunfo não estaria em expor a superficialidade de Carla e Ricardo, mas em projetar a humildade e a força que advém de uma vida vivida com integridade silenciosa. Para reverter o capítulo de anos de desdém sutil, ela era obrigada a usar as mesmas armas que a haviam mantido à margem: a paciência, o silêncio estratégico e a capacidade de observar sem jamais julgar precipitadamente. Decidiu que convidaria aqueles que, como ela, tinham suas próprias histórias de exclusão e ironia. Este não seria apenas um convite para uma celebração superficial, mas um regresso emocional à dignidade. Os preparativos começaram a todo vapor. Cada detalhe da festa seria escolhido para enviar uma mensagem sutil, mas inconfundível. A verdadeira opulência não reside em bens materiais, mas na riqueza de atos benevolentes, na hospitalidade genuína e na aceitação sem reservas. Este seria o alicerce sobre o qual a protagonista construiria o evento mais memorável do ano, uma vitrine de sua nova realidade. À medida que os dias passavam, o elenco de apoio se reunia. Velhos amigos, primos distantes e algumas estrelas apagadas do passado começaram a surgir, atraídos pela promessa de uma celebração singular, diferente de qualquer outra. Havia uma energia contagiante na expectativa crescente, um senso de camaradagem que vinha da compreensão mútua das complexidades humanas e dos laços que, por mais largos ou relaxados que se tornem, ainda nos ligam. A mansão, símbolo de tudo o que ela havia conseguido conquistar em segredo, agora se tornava palco de uma nova era. Esse espaço de luxo deixaria de ser um segredo bem guardado, transformando-se em um local de revelação e recriação. E enquanto a protagonista orquestrava os preparativos com cuidado preciso, suas ações tornavam-se uma sinfonia de declaração de independência emocional. Com a festa se aproximando, a protagonista não via apenas a chance de reivindicar algo perdido, mas uma oportunidade para redescobrir o que realmente importa. No cerne dessa cruzada pessoal, havia a verdade incontornável de que, por mais que as relações familiares possam ser frágeis e instáveis, elas também nos proporcionam uma plataforma para a mudança e crescimento. Quando o dia da festa finalmente chegou, a demonstradora serenidade e a jubilosidade daqueles que compareciam formaram um poderoso lembrete de que a força interna e a generosidade genuína são armas muito mais persuasivas e libertadoras do que qualquer fortuna ou status social pode proporcionar. Assim, longe da punição, mas em busca de reconhecimento e respeito, a protagonista mostrava que o maior triunfo vinha de dentro, alimentado por uma vida de perseverança e sabedoria. A protagonista agora, tomada por uma determinação que apenas a dor da traição poderia incitar, embarcou em uma jornada de autodescoberta que não dosaria consequências para os que a afastaram. Num movimento calculado e cheio de audácia, ela decidiu estender a mão para aqueles também marginalizados por seu elitista círculo familiar. Amigos antigos, laços quase rompidos por mágoas passadas e parentes distantes, se tornariam convidados ilustres para uma celebração que prometia revirar expectativas e padrões. Na preparação para essa celebração monumental, ela começara a perceber uma coisa: a força silenciosa que carregava durante anos de rejeição e menosprezo radicada na profunda compreensão de quem sempre foi, sem as armadilhas que poder ou status poderiam impor. Ao invés de simplesmente buscar retribuição contra Ricardo e Carla, sua abordagem já ganhara uma complexidade mais rica.
Era um aceno para a nostalgia, a uma época em que olhares sinceros e afetos irrestritos preenchiam os espaços vazios de corações usurpados pelo materialismo. Ainda que muitos dos seus novos convidados estivessem hesitantes à junção de linhas do tempo separadas pelo orgulho e pela distância, fluía naturalmente como correntes de um rio antigo que inevitavelmente voltam a encontrar o mar. Cada ligação, feita cada reencontro promovido, deixava clara sua verdadeira intenção reconstruir. E essa reconstrução não tinha como base o mesmo tipo de estrutura que seus filhos julgavam imprescindível, mas sim pilares de conexão humana genuína. Lembrando que, apesar das feridas do tempo, existe uma beleza subjacente no próprio ato de remendar. Ela concebeu a festa para ser mais do que apenas um espetáculo de opulência e revelação financeira. De esquina a esquina dessa mansão, agora resplandecente sob a luz tangível de suas conquistas, brotavam sinais de uma gala harmoniosa e equilibrada, perfeitamente entre requinte e conforto humano. As preparações não limitavam-se à ornamentação luxuosa. Elas transpareciam um aceno àqueles que apoiaram Ricardo em sua jornada pessoal, algo que até aquele momento ainda não havia sido totalmente apreciado. No desenrolar da transformação dessa residência em um bastião de unicidade e reconhecimento mútuo, a protagonista orquestrou um ambiente nada compatível com as frivolidades de reuniões sociais. A música ressoava suavemente, como um lembrete do poder do ritmo e harmonia na vida. Cada prato servido lembrava-se dos sabores que uniam gerações, uma alusão às refeições íntimas que tornavam as pequenas cozinhas de sua infância em verdadeiros palcos de afeto. Ao longo dessa preparação, uma parte crescente ecoava às margens do evento o impactante contragolpe em um mundo onde apenas os convidados entendiam a real importância do que acontecia. Para cada convite aceito, havia uma reafirmação de vínculos outrora enfraquecidos. Onde antes existia aflição, agora germinavam novas sementes de esperança, prenúncios de futuras trocas sinceras. Assim, enquanto os planos ganhavam forma, a reconhecida ausência de Ricardo e Carla começava a ser sentida não como um vazio, mas como a realidade que precisavam enfrentar para que suas atitudes pudessem ser examinadas com toda a puriontara sinceridade. Sem a barreira da pretensa superioridade, a cena estava montada para um revide, não de ódio, mas de aprendizado e reforma emocional que ecoaria através das paredes dessa mansão reinventada, reverberando em cada canto da vida que precisava de renovação. E por fim, enquanto o frescor de uma manhã de dezembro preparava-se para abrir o cenário da festa, os detalhes da vingança emocional culminavam em algo mais profundo do que qualquer rivalidade mesquinha poderia prever. Carregava consigo a sabedoria de que cada doloroso passo do processo poderia ser reescrito com a tinta do perdão, redefinindo tudo que um dia fora perdido. À medida que a festa grandiosa se aproximava à preparação da mansão, navegava entre o espectro do luxo e da esperteza psicológica. A protagonista supervisionava cada detalhe com a precisão de um maestro, afinando uma sinfonia ciente de que cada linha do evento precisava vibrar em uníssono com suas intenções de afirmação pessoal e a mensagem poderosa que desejava transmitir. Neste cenário, os preparativos não eram meramente logísticos, mas sim uma arte estratégica de alto impacto emocional. O ambiente era mais do que apenas uma exibição de opulência. Era um convite subliminar àqueles que um dia subestimaram suas capacidades, um lembrete de que a verdadeira força se nutre nas sombras da subjugação. Com um olhar atento, todos os elementos do evento foram meticulosamente escolhidos, não apenas para impressionar pela grandiosidade, mas também para narrar a história inaudita de resistência e sabedoria. As luzes decorativas reluzentes, como as estrelas que iluminam o caminho dos perdidos, eram posicionadas para refletir a jornada pessoal da protagonista em um jogo de luz e sombras que desafiava os olhares insípidos dos críticos. Os arranjos florais, um mar de cores, simbolizavam renascimento e novas oportunidades. Cada flor uma metáfora viva de sua própria transformação emocional. Assim, a decoração era uma paleta de significados preparada para ressoar com aqueles dispostos a enxergar além do superficial.
A intenção era clara: cada convidado não apenas assistiria a uma festa, mas seria parte de uma narrativa viva, onde o tema central era reestruturação e autenticidade. Enquanto a música suave preenchia o ar, a própria escolha das melodias falava de harmonia e equilíbrio, ecoando histórias de superação e ressurreição emocional, uma trilha sonora que traduzia a essência da mulher que havia renascido das cinzas, da rejeição familiar. E cada prato meticulosamente escolhido para despertar não apenas os paladares, mas as memórias de uma familiaridade perdida em festas passadas, era servido com a intenção de reavivar laços há muito esquecidos. Uma refeição para o corpo e para a alma, sublinhando a bondade intrínseca que permeava essa grandiosa celebração. Enquanto as paredes da mansão, antes meramente contemplativas, agora reverberavam as vibrações das novas interações emocionais, a audiência mal sabia que estavam na vanguarda de um plano cuidadosamente arquitetado. O que parecia uma simples festa era, na verdade, um palco para o revide emocional que transcenderia o tradicional conceito de vingança, ressignificando ações passadas com uma firmeza embutida na educação emocional e na sabedoria silenciosa. Paradoxalmente, a ausência de Ricardo e Carla, outrora percebida como uma sombra que pairava sobre a celebração, transformou-se em uma presença quase tátil. A tensão provocada pela ausência deles era substituída pelo entendimento de que esse momento, por mais doloroso que fosse, era necessário. Era preciso esvaziar a sala dos julgamentos superficiais para que a protagonista pudesse mostrar a todos que a verdadeira riqueza não se mede em posses, mas em capacidades e resiliência emocional. À medida que o frescor da manhã de dezembro virava tarde, a protagonista estava ciente de que a culminação desse evento não representava o fim, mas sim um novo início. Ela sabia que cada passo dado através do vasto salão decorado, com o carinho e meticulosidade de alguém que compreendeu o verdadeiro significado de pertencimento, era uma dança de renascimento não só pessoal, mas coletivo para todos, que aceitariam o convite de renovação que ela oferecia. O evento não só reformulou a percepção da família ausente que o acompanhou à distância, mas também plantou sementes de reflexões profundas nas mentes de quem testemunhou. Afinal, a protagonista lançou uma convocação para um tipo diferente de revolução, uma onde uma herança emocional era construída tijolo por tijolo, na esperança de que a próxima geração não carregasse as feridas do passado, mas usasse o legado de dignidade e respeito como um farol para guiar seus próprios caminhos. Com a confiança inabalável de alguém que entende o potencial infinidade de suas próprias ações, a protagonista preparou sua cena final nesta saga de transformação. Seu espírito não balançou pela ausência daqueles que antes tinham infligido dor, mas, ao contrário, foi elevada pela força daquele que aprende a sabedoria por trás do perdão verdadeiramente ofertado por suas experiências passadas. Enquanto os convidados desfrutavam da sinfonia de sabores e conversas, poucos sabiam que estavam imersos na encenação de uma narrativa de revolução emocional preparada durante a calma antes da transformação. A festa havia atingido seu clímax, transformando-se em algo além de uma simples celebração. Era, na verdade, um manifesto de liberdade emocional. À medida que as redes sociais fervilhavam com imagens e vídeos do evento, algo formidável começava a ocorrer, uma mudança irreversível na percepção pública. Pessoas que nunca tinham encontrado ou ouvido falar da protagonista agora eram capturadas pela compaixão e pela admiração que ela inspirava. Cada clique na postagem era um golpe silencioso, mas devastador na fortaleza frágil de vaidade construída por Ricardo e Carla. As notificações no celular pipocavam incessantemente para Ricardo e Carla, que estavam em sua própria celebração, cuidadosamente orquestrada, porém agora irremediavelmente ofuscada. Enquanto a mídia social expunha a grandiosidade do evento da mansão, uma desconexão desconfortável borbulhava sob a superficialidade domesticada do jantar deles. As faces animadas que enfeitavam suas postagens agora pareciam sem cor, uma imitação pálida do genuíno espetáculo de alegria que desenrolava-se a quilômetros de distância. A angústia começou a tomar conta. Ricardo, num gesto de pura inquietação, agarrou o celular
e digeriu cada imagem com crescente desconforto. Ele nunca soube que sua mãe tinha a capacidade de juntar tantas pessoas e criar um evento que reverberasse tanto em significado quanto em aparência. O telefonema foram inevitáveis, ela tinha que explicar, de alguma forma, o que parecia ser agora uma realidade invertida, onde a ausência deles não era sentida, mas sim a presença dela era aplaudida. No outro lado da cidade, em um canto que reluzia com a vida recém-encontrada, a protagonista caminhava entre seus convidados. Cada passo era um lembrete de resistência e autonomia. Ela sentia o peso das olhadas de admiração e o carinho sincero dos gestos de gratidão ao redor. A curiosidade de muitos sobre como ela orquestrou tamanha transformação em tão pouco tempo era um terreno fértil para contar histórias não apenas de fortuna revelada, mas de valores perenes, de capacidade de persistir e prosperar sobre a injustiça e abandono. As ligações de Ricardo e Carla eram previsíveis, mas agora sem o poder de confundir ou desorientar. Aquele era o momento da protagonista construído minuciosamente sobre os alicerces do que outros julgavam ser fragilidade, mas se revelara uma força latente e irrevogável. Na tela piscante do telefone, a insistência de um filho era contraposta pela verdade de uma mãe que havia encontrado não apenas sua voz, mas também uma plateia pronta e ávida por escutar ela. À medida que ela equilibrava a vida emocionante de anfitriã, com a urgência imprevista de responder ao chamado do passado, a mansão ressoava com histórias que não podiam mais ser reprimidas ou distorcidas por convenções familiares. Havia uma alegria palpitante no ar que não podia ser apenas mensurada em festas e festividades, mas na liberação dos grilhões emocionais que haviam aprendido por tanto tempo. Decidida a não permitir que esse momento de descoberta e revelação fosse diluído pelo drama de uma resposta emocional, ela optou por empurrar adiante firmemente, mas graciosamente. Era um testemunho, não apenas de resistência, mas do verdadeiro significado de renascimento. As sementes de uma nova narrativa tinham sido plantadas, uma que iria exigir de Ricardo e Carla quando chegasse o inevitável confronto. Uma reflexão não superficial, mas profunda e genuína sobre a maneira como definiam família, lealdade, amor. Para a protagonista, o caminho estava agora iluminado pelas escolhas que fez, não mais prisioneira das expectativas dos outros, mas uma arquiteta de seu próprio destino. E enquanto a festa continuava, cada sorriso compartilhado, cada história ouvida, cada promessa de um novo futuro, era uma declaração de independência psicológica e emocional, algo que nenhum julgamento externo poderia invalidar ou suprimir. Novamente, ela havia triunfado, e em sua vitória silenciosa estabelecera as bases para um legado que inspiraria outros a interromper ciclos e se permitir a ousadia de também encontrar seu próprio caminho. Ricardo e Carla se encontraram novamente na majestosa mansão, um monumento à surpreendente reviravolta no impasse emocional que acreditavam ter o controle. A imponente arquitetura parecia zombar deles, insinuando segredos ocultos que em nada refletiam o que pensavam saber sobre ela, sobre sua própria mãe. Ali no hall de entrada, a conversa inevitável se desenrolava com palavras que carregavam o peso de anos de expectativas e valores mal interpretados. A protagonista olhou para eles não com ar de superioridade, mas com a tranquilidade serena de alguém que já não se prendia ao que os outros esperavam dela. Os olhares curiosos, quase aprisionados pela incredulidade, deram lugar às expressões de preocupação, enquanto questionavam sobre a fonte de sua nova opulência. Era mais do que simples curiosidade. Havia uma urgência desesperada de entender como ela, aparentemente tão passiva e previsível, havia ocultado tamanha prosperidade. A herança secreta surgiu na conversa como um desvio inesperado, rasgando as suposições que sustentavam suas atitudes paternalistas. Cada palavra dita era uma partida psicológica, um jogo de xadrez emocional, onde cada peça movida servia para subverter os preconceitos enterrados nas dinâmicas familiares. A protagonista, com uma calma quase desconcertante, revelou que suas escolhas foram ditadas não pelo capricho, mas por uma intenção deliberada de resguardar sua integridade. O fio invisível da dignidade sempre foi sua bússola.
ainda que os demais cegos pelo julgamento não pudessem perceber. Ricardo e Carla, surpreendidos, entreolharam-se como se buscando justificar internamente as interpretações limitadas que nutriram por tanto tempo. A realização estonteante de que dinheiro não ditava realmente valor ou respeito estabeleceu brechas profundas em suas crenças. Não era o que possuía que definia sua mãe, mas como ela se portava diante dos desafios, uma lição mais poderosa do que qualquer soma de riqueza. A protagonista insistiu em que o respeito deve preceder o poder financeiro, encerrando a ilusão de que status poderia ser medido exclusivamente por propriedades materiais. Fincando essa mensagem com firmeza, não visava envergonhar, mas iluminar os caminhos escuros dos equívocos que permeavam a mentalidade de Ricardo e Carla. O desejo deles de respostas transcendeu a riqueza. Era a busca por um terreno comum mais nobre, fundado na compreensão genuína e no respeito incondicional. Essa revelação ficou pendurada como um eco na mansão, sussurrando verdades duradouras que desfragmentaram preconceitos e chamaram atenção para a importância de ver além das aparências superficiais. A protagonista sabia que as ações falavam mais alto do que qualquer explicação, e enquanto observava o semblante de mudança em Ricardo e Carla, a esperança de reflexão autêntica preenchia o espaço entre eles. Ela não precisou dizer mais nada. A transformação sutil revelada em suas expressões prometia mais do que palavras poderiam transmitir. Ali, naquele momento, os papéis congelados no tempo começaram a dissolver-se, abrindo caminho para uma nova relação que poderia nascer das cinzas da intolerância. Sua caminhada por caminhos de lealdade, amor e verdade se oferecia agora como trilho a ser seguido embalado pelo respeito. Os desafios que estavam por vir não seriam fáceis, mas armada com a verdade e libertada da prisão do passado, trovou construir uma ponte para um futuro mais sólido e compreensivo. O que poderia ter se estagnado na dor e desconfiança renovou-se no potencial de transformação. A mansão, outrora apenas um símbolo, transfigurou-se em palco de crescimento mútuo. O imperativo estava claro: tratemos uns aos outros não com base no que aparentamos possuir, mas como fontes de energia humana complexa que merecem carinho e consideração. Na honra do verdadeiro respeito, e não das riquezas visíveis, floresce a herança mais preciosa a se perpetuar. Aceitando o desafio, Ricardo e Carla deixaram a mansão como pessoas que estavam prontas não apenas para entender, mas para se tornarem melhores do que o que haviam sido. A complexidade das relações familiares é muitas vezes refletida nas sombras do que não é dito, nos olhares que evitam o contato direto, nas palavras que se dissolvem em silêncios tensos. Como uma tapeçaria intricada, o passado de Ricardo e Carla estava emaranhado em padrões de expectativas não satisfeitas e afeições distorcidas pelo orgulho. Decodificar esse enredo exigia mais do que arrepender-se. Era necessário despir-se das armaduras autoimpostas e das ilusões fabricadas que camuflavam o remorso. Para Ricardo, a percepção das falhas cometidas contra sua mãe era um peso que, embora tardio, exigiu que enfrentasse uma verdade amarga. Durante anos ele havia construído um castelo de indiferença, ancorado em atitudes esnobes, onde a consideração pela mãe era avaliada pelo prisma da conveniência e do status que ele almejava projetar. Carla igualmente começava a desfiar sua própria narrativa interior. A busca constante por aceitação social e pelo reconhecimento dentro de círculos mais elevados havia cegado-a para a superficialidade que sustentava suas escolhas. As interações com a sogra, sempre superficiais e corteses por obrigação, perdiam-se agora em um vasto mar de arrependimento. Ela percebeu que a arrogância silenciosa com que tratara a mãe de Ricardo fora um espelho de suas próprias inseguranças, e reconhecer isso era um passo vital em direção à reconciliação genuína. O que alimentava essas dinâmicas familiares tóxicas era a dissonância entre percepções e realidades. Onde Ricardo via controle e autoridade, sua mãe enxergava rejeição e exclusão. E nas tentativas de Carla de criar um espaço próprio dentro da família, ela inadvertidamente cavou trincheiras emocionais que se transformaram em fossos difíceis de cruzar. O arrependimento, quando olhado de frente, adquire uma qualidade quase purificadora. Com a clareza dura da introspecção,
Essas fissuras abriam caminho para possíveis pontes de compreensão. A jornada para a reconciliação e cura dessas feridas latentes não seria linear. Ela exigia que ambos, Ricardo e Carla, não apenas admitissem seus erros passados, mas também mostrassem um desejo genuíno de transformação. Em muitos casos, é fácil recuar para o conforto das velhas formas ao invés de enfrentar o desconforto da mudança. Evitar esse erro comum seria a prova decisiva de sua sinceridade e maturidade emocional. Na quietude dos novos entendimentos, as palavras "sinto muito" transformaram-se em uma verdadeira ferramenta de reparação, não somente verbalizada, mas demonstrada através de ações concretas. Peças que antes não se encaixavam, agora procuravam um encaixe dentro do novo molde que eles queriam esculpir para suas vidas e o legado familiar. Gabriel, no olho dessa tempestade geracional, observava. Seus olhos absorviam as lições que iriam moldar seu próprio entendimento sobre lealdade, respeito e amor incondicional. Não restava dúvida de que ele também sentiria o impacto das decisões turbulentas de seus pais e da reviravolta silenciosa de sua avó. Ele foi sem querer arrastado para esse processo de desconstrução e posterior reconstrução. Assim, tornar-se um condutor da sabedoria que viria dessas experiências se tornava a responsabilidade involuntária de Gabriel. Os padrões que se repetem ao longo de gerações fazem uma pausa momentaneamente quando uma criança observa o desenrolar das escolhas adultas. A necessidade de reconciliação genuína residia não somente em palavras e promessas, mas na transformação de atitudes e no aprendizado adquirido. A profundidade de seus arrependimentos seria medida através das mudanças duradouras nas estruturas familiares das novas maneiras de ser que optassem por abraçar de agora em diante. O desafio estava delineado, poderia a honestidade forjar uma nova fundação mais forte, onde os vínculos seriam feitos não de dever, mas de um carinho verdadeiro. Ricardo e Carla sabiam que pedir perdão era apenas o começo de um relacionamento restaurado. E assim começou a lenta, mas determinada caminhada para transformar a guinada emocional em um novo equilíbrio que honrasse o que ainda havia para ser resgatado. Afinal, a verdadeira riqueza não residia em propriedades opulentas ou ambições materiais, mas nas histórias silenciosas de coragem, misericórdia e amor recíproco que eles começariam a contar juntos. A guinada no caminho de Gabriel atingiu um novo patamar quando ele testemunhou a jornada de sacrifício e bravura emocional de sua avó. Ela não apenas exibiu uma resiliência enraizada em anos de subestimação, mas também desmascarou para Gabriel o poder transformador do perdão. Ricardo, por sua vez, se viu na posição precária de encarar o filho, precisando demonstrar que mudanças genuínas e duradouras não eram apenas possibilidades distantes, mas necessidades urgentes. A transição de Ricardo da arrogância para a introspecção foi um desdobramento complexo, desenrolando-se em camadas. A princípio, a vergonha da exclusão o diminuiu, despindo-o de suas justificações e forjando um novo entendimento. Percebeu que o pedido de perdão, embora essencial, era insuficiente se não viesse acompanhado da ação. Assim, a transformação de Ricardo só começou a tomar forma quando ele se comprometeu com um processo contínuo de reconciliação, demonstrando através de pequenos, mas significativos gestos que a sua intenção era revitalizar laços outrora desgastados. O impacto das decisões de Ricardo e Carla pesou sobre Gabriel. Ele se viu mesmo jovem mediando não apenas a relação entre seus pais e sua avó, mas também entre suas próprias expectativas e a crua realidade de uma família tentando ressurgir das cinzas emocionais. A esposa Carla também foi levada a confrontar verdades que evitara. A sua resistência inicial foi desafiada primeiramente por ela mesma ao perceber que mudanças aconteciam mais facilmente nas profundezas incertas da alma. A terapia surgiu como uma tábua de salvação. Carla, acostumada a disfarçar inseguranças com ostentações de riqueza, começou a desmantelar a fachada explorando nuances da autoestima fora de ambientes de aprovação externa. Essa evolução, embora lenta e dolorosa, foi possível graças a um compromisso sincero de crescer pessoalmente influenciado por sua crescente realização
de que a real aceitação começava pelo autoconhecimento e não pela validação alheia. Enquanto Gabriel navegava por estes mares revoltos, suas observações se transformavam em sabedoria. Ele compreendeu, através dos exemplos tangíveis de sua família, que a verdadeira riqueza não reside em um saldo bancário, mas no valor das conexões humanas e do respeito mútuo. Aprendeu que o perdão oferecido com humildade possui potencial para a cura que nenhuma outra força consegue igualar. A trajetória dessa família se tornava para Gabriel não apenas um arquivo de memórias dolorosas, mas uma biblioteca de conhecimento emocional e psicológico. Ele internalizou cada interação, cada lição, nutrindo-se de histórias que suas próprias experiências não foram capazes de oferecer tão cedo. Assim mesmo, com seus progenitores tropeçando na reinvenção pessoal, Gabriel conseguiu entrever o horizonte de seus próprios valores, esculpindo, a partir do tumulto, a fundação para a vida adulta. A geração mais jovem estava talvez de forma imprevista à frente dos mais velhos, no entendimento de que honestidade emocional e autenticidade não são apenas ideais românticos, mas práticas necessárias para o bem-estar genuíno. E é notável refletir que, ao final deste caldeirão de emoções e desafios, a construção de um futuro mais promissor não dependeria de culpar ou relegar ao passado, mas de acolher todos os erros como parte de uma tapeçaria rica em lições, humildes reinvenções. Para Gabriel e sua família, o legado emergente era claro: não adianta escalar os degraus do sucesso aparente se as bases nos deixam vazios. Assim, Ricardo e Carla, motivados pelas sutis mas poderosas oscilações nos laços familiares, empenharam-se em curar as feridas abertas, desaprender velhos padrões e alimentar uma nova dinâmica onde amor e respeito pavimentassem o caminho. Este novo capítulo ainda não estava livre de desafios. Cada passo exigia um compromisso renovado de responsabilidade, aprendizado e diálogo, sem eliminações ilusórias ou promessas de mudanças súbitas. No entanto, na presença deste trabalho árduo e contínuo, Gabriel haveria de crescer mais esperançoso e consciente do poder do amor na sua forma mais bruta e honesta. Os reencontros que outrora pareceram apenas frágeis pontes sobre abismos intrincados, agora se firmavam em pilares de verdade e redenção. E assim, lentamente, mas com firme propósito, a jornada de reconstrução seguia, insinuando um futuro que a seu tempo traria novos começos e esperanças renovadas. A narrativa de reconstrução das relações é tão cativante quanto o próprio processo de transformar as emoções humanas em marcos de crescimento pessoal. Neste complexo emaranhado familiar, Ricardo se encontra lançando pequenos fios de tentativa de reconexão. Não é uma tarefa fácil ou rápida, mas cada gesto se traduz em uma declaração silenciosa de amor e compromisso. Nas semanas que se seguem após a revelação dramática, Ricardo percebe que nenhum pedido de desculpas será suficiente sem ações concretas. Ele começa a marcar encontros regulares com sua mãe, não mais na sombra da majestosa mansão, mas em locais simples, onde a profundidade da conversa não será ofuscada pelo luxo em torno. Esses encontros são voltados para redescobrir a essência da relação que ao longo dos anos fora perdendo o brilho em meio ao dia a dia corrido e às prioridades equivocadas. Ricardo, tocado pela revelação de que a fortuna da mãe não estava vinculada ao seu valor como ser humano, empenha-se em mostrar que sua intenção é autêntica. Ele a convida para almoços tranquilos, que se transformam em longas caminhadas, onde o silêncio confortável frequentemente é rompido por risadas espontâneas, reminiscências de tempos passados ou planos para o futuro. Nessas caminhadas, ele compartilha suas vulnerabilidades como nunca antes havia feito, consciente de que abrir o coração é a única via para uma conexão verdadeira. Enquanto isso, pequenos gestos tornam-se essenciais nesse processo de reconciliação. Ricardo começa a deixar bilhetes de agradecimento ou pequenos presentes simbólicos, como o livro que sua mãe adorava ler quando ele era criança e do qual havia se esquecido. Estes atos não têm valor monetário, mas possuem um peso emocional muito mais significativo. Cada gesto é uma tentativa deliberada de reconstruir não apenas a relação mãe e filho, mas também os valores fundamentais que se perderam pelo caminho.
Até mesmo Gabriel percebe a mudança. Ele vê em seu pai um modelo de humildade ao tentar reparar erros passados e estabelecer um novo tipo de relacionamento com sua avó baseado no respeito genuíno. Gabriel, observando de perto esse esforço, torna-se mais consciente das complexidades das relações familiares e da importância de nutrir laços afetivos sinceros. Ele já não é apenas um espectador desses eventos, mas alguém que aprende valiosas lições de vida sobre perdão e resiliência através do exemplo direto de seus pais. Neste cenário de redescoberta pessoal e coletiva, as conversas entre Ricardo e sua mãe deixam de lado a superficialidade. Elas são marcadas por honestidade, não mais enclausuradas pelas barreiras que eles mesmos construíram, de discussões profundas sobre suas emoções, a novas perspectivas sobre o futuro da família. Essas trocas se transformam em catalisadores para um contínuo crescimento pessoal. A mãe, percebendo o esforço real de seu filho, começa a ver além das mágoas passadas e retribui com compreensão e paciência, reconhecendo que cada erro do passado era de fato uma oportunidade disfarçada para aprender e evoluir. Ao longo desse percurso, o fortalecimento da relação não apaga imediatamente as dores, mas transforma-as em elementos essenciais dessa jornada em direção à redenção. A impressão é de uma lenta mas firme reconstrução de uma ponte anteriormente destruída. Tijolo por tijolo, palavra por palavra, gesto por gesto. Nas entrelinhas, há um reconhecimento tácito de que erros são parte da tapeçaria intrincada das relações humanas e que a busca por redenção é um percurso tão digno quanto o próprio ato de amar. Na essência, Ricardo aprende que a caminhada rumo ao amor verdadeiro não é reta ou isenta de desafios. Ela é recheada de nuances revéus e avanços cautelosos, mas é precisamente nesta imperfeição que se encontra a beleza do processo humano de conexão. Enquanto observa o impacto positivo que suas ações têm sobre sua mãe e, por consequência, sobre toda a família, Ricardo encontra um alicerce mais forte, não apenas como filho e pai, mas sobretudo como um homem consciente de que amor e respeito superam qualquer fortuna. E assim, na medida em que os dias se desdobram o caminho da reconstrução, revela-se não como uma estrada de tijolos dourados, mas como um tapete interminável de sinceridade e clareza de propósito, semeando um legado no qual Gabriel crescerá com um norte mais promissor, mais apaixonado e, acima de tudo, mais humano. Carla, de alguma forma que nem ela mesma compreende inteiramente, começa a sentir a pressão das mudanças ao seu redor. Embora inicialmente cética sobre como a vida poderia ser diferente, ela não pode ignorar a transformação que observa em Ricardo, nem o impacto que isso tem sobre o emocional de Gabriel. Suas visitas regulares à terapeuta não foram apenas para cumprir uma promessa feita a Ricardo. Algo profundo e essencial começou a despertar dentro dela. Sentada no sofá da terapeuta, Carla revê mentalmente os eventos recentes e a necessidade urgente de reavaliar suas verdadeiras prioridades. A terapeuta, habilidosa em conduzir os mais relutantes a revelarem suas vulnerabilidades, desafia Carla a confrontar o lugar onde seus valores se perderam pelo caminho. Conseguirá ela mesma ser honesta o suficiente para reconhecer o poder corrosivo da vaidade e da superficialidade em sua vida? É a pergunta que ecoa na sua mente enquanto lágrimas conflitantes ameaçam cair. À medida que as sessões sucedem-se, Carla começa relutantemente a abrir brechas em sua armadura. Relembrar momentos de sua infância, os pequenos rejeitos e expectativas desapontadas que moldaram sua visão de mundo. Como o desejo quase sufocante de se afirmar diante do mundo a levou a esquecer o valor intrínseco das pessoas em sua vida. No fundo, há uma menina assustada que busca desesperadamente por aceitação e amor, e esse reconhecimento abre uma porta que ela não pode mais fechar. Mesmo com essa nova autoconsciência, o caminho para a mudança não é simples. Na tentativa de reconstruir pontes desgastadas, Carla encontra-se em situações que desafiam seu instinto. Escolher palavras de bondade e gratidão genuína, ao invés de indulgência e aclamações superficiais, requer um esforço consciente. Ricardo, testemunhando essas pequenas revoluções, escreve cartas calorosas em vez de mensagens casuais.
cada gesto um lembrete de que a transformação está em curso, não apenas para Carla, mas para toda a dinâmica familiar. Porém, as nuances do comportamento humano raramente são lineares. Em meio ao progresso, existem recaídas, momentos em que o brilho fugaz da vida anterior tenta puxá-la de volta. O telefone vibra com convites para festas cheias de glamour e fofocas vazias, e Carla se vê hesitante, presa entre duas realidades, consciente de que a decisão é dela e só dela. Entretanto, tem algo novo a guiá-la, uma determinação renovada para criar um ambiente que nutra profundamente seu filho, moldando-o para ser melhor, mais consciente e mais generoso do que ela foi em sua juventude. A percepção de cada passo de Carla é cuidadosamente compartilhada com Gabriel, uma contínua formação de seu caráter mais eficaz do que qualquer sala de aula tradicional. Ensinar-lhe que o respeito e a verdadeira generosidade transcendem as palavras e aparecem em cada escolha pequena, em cada interação casual. É nas mesas da cozinha, no parque, onde vivem as lições mais relevantes. Gabriel, cheio da curiosidade própria da infância, absorve tudo com um ardor que até então parecia latente. A relação entre ele e sua avó, anteriormente apenas afetuosa, agora floresce em algo mais rico e complexo. Por este fio, Carla começa a tecer uma nova tapeçaria de valor para sua família, uma onde os erros do passado são reconhecidos e apreciados como lições, não como marcas permanentes. A relação entre ela e a mãe de Ricardo reaviva-se com um calor até então improvável e, ironicamente, uma amizade tardia emergindo das cinzas de mal-entendidos e preconceitos. A nova família, agora consciente de seus próprios hábitos e padrões mais tóxicos, busca uma melhor compreensão de si mesmos e dos outros. Carla sente que sua jornada rumo ao autêntico respeito e verdade ainda não terminou, mas começa a saborear uma sensação de paz, mesmo em meio às imperfeições inevitáveis da vida. Ela aprende a aceitar que não pode corrigir todas as feridas, mas ao menos pode evitar infligi-las novamente. Na construção consciente de conexões significativas, reconhece que cada passo em direção à mudança é em si mesmo uma vitória. Estão longe do final, mas cada dia que passa transforma-se em um capítulo de esperança no vasto livro que é sua história, onde cada escolha alimenta a narrativa com a promessa de um amanhecer mais claro. Carla, mergulhada num turbilhão de emoções, lentamente começou a perceber o espelho que a terapia lhe oferecia, um reflexo dos erros e padrões não examinados que a levaram aos conflitos com a família e, em especial, com sua sogra. Com relutância inicial, ela enfrentou as sombras de suas próprias inseguranças e preconceitos. A resistência que sentia se transformava gradualmente em compreensão e vontade de mudança. Nesse caminho de autoconhecimento, Carla entendeu a importância do respeito genuíno, aquele que não se mede pelo status ou riqueza, mas sim pela dignidade humana inerente. Você já parou para pensar quantas barreiras invisíveis constrói ao redor de suas crenças e interpretações pessoais? Carla certamente não considerava quanto das suas ações eram envenenadas pelo preconceito social e expectativas superficiais. Erguendo-se acima dessa compreensão errônea, começou a ver as pessoas à sua volta sob uma nova luz, seus desafios, suas qualidades ocultas e principalmente suas complexidades. Essa apuração das atitudes passou a guiar não só a forma como via sua sogra, mas também como se conduzia em todas as suas relações. Ao adotar esta nova visão, Carla enfrentou um desafio significativo: desfazer anos de ressentimentos silenciosos e mágoas acumuladas. O processo não era linear, uma dança entre avanço e retrocesso. Houve dias em que vestia as velhas armaduras que logo pesavam com a nostalgia de quem foi magoada e magoou de volta. Mas aos poucos, com cada sessão de terapia, aprendeu a ser mais gentil consigo mesma e a se libertar do que não lhe servia mais. Tornou-se habilidosa em detectar suas próprias falhas e a buscar meios de corrigi-las sem a autoflagelação que antes a torturava. O impacto dessa transformação pessoal começou a ressoar ao seu redor. As ondas de mudança em Carla ecoaram principalmente em sua relação com Ricardo, que testemunhava a evolução da esposa com um misto de encantamento e perplexidade. Ele, que inicialmente via a terapia de Carla com ceticismo,
Agora admira seu esforço e sente-se inspirado a também buscar um crescimento próprio. A alternância de seus papéis em casa, com Carla assumindo uma postura mais compassiva e aberta, encorajou Ricardo a se aproximar mais dela, promovendo um ciclo virtuoso de apoio e renovação mútua. Família com suas intricadas relações exigia ainda mais trabalho, mais paciência e, muitas vezes, a dolorosa prática do perdão. Mais uma vez a pergunta que ecoa como você lida com as feridas antigas, Carla percebeu que enquanto buscava se perdoar e também cultivar esse mesmo exercício para com os outros, mais luz entrava em cada canto escuro que antes protegia dentro de si. A ideia não era fugir do conflito, mas destilar as lições necessárias para evitar que essas feridas ditassem o curso futuro. Para Gabriel, isso significou um ambiente menos carregado de tensão e drama familiar, uma mudança que ele, embora jovem, internalizou e prontamente refletiu em sua interação com os amigos e na sua própria compreensão de mundo. Carla desejava que essas transformações a levassem a tornar-se o tipo de exemplo para seu filho que ela mesma poderia se orgulhar de ter. O legado de introspecção e cooperação que Carla começou a construir ressoava na pequena comunidade ao seu redor. Nas conversas do dia a dia, nos encontros inevitáveis com colegas e conhecidos, suas palavras passaram a carregar o peso e a responsabilidade de uma vida reavaliada e uma mente aberta para o que realmente importa. Inspirada pela jornada de descoberta pessoal, ela não só entrou em contato com seu tumultuado passado, como também se reconectou com seu lugar no vasto tecido da vida, onde julgamentos superficiais não têm lugar. Finalmente, para Carla, a correção dos erros passados significava que, em seu esforço contínuo, poderia encontrar uma forma mais forte e resiliente de amor, de conexão e, principalmente, de dignidade que não dependia mais de estigmas sociais, antigos ou de uma fachada de perfeição. No fim, tornara-se um testemunho vivo de transformação e generosidade genuínas, pronta para continuar o trabalho árduo, que é ser verdadeiramente honesta consigo mesma e com aqueles ao seu redor. Nos dias que se seguiram à grandiosa festa na mansão, a protagonista começou a perceber as mudanças sutis que emergiam na vida de Gabriel. Ele era agora o espelho das transformações que se desenrolavam de forma quase imperceptível dentro da família. As lições que ela fizera questão de ensinar embebidas nas experiências mais cruas e intensas estavam encontrando solo fértil no coração do jovem. Gabriel não apenas aprendia sobre generosidade, integridade e bondade, mas começava a encarar a vida com uma compreensiva perspectiva que muitos adultos demorariam décadas para adquirir. Para Carla, o desafio agora era assegurar que as descobertas e as revelações recentes não fossem apenas catalisadores de mudanças momentâneas, mas sim pedras fundamentais de um novo alicerce, permitindo que Gabriel visse o mundo através de lentes de autenticidade e respeito. Mentorias informais tornaram-se parte da rotina. Carla se dedicava com fervor a discutir temas que realmente importavam, moldando não apenas seu filho, mas também a si mesma num exemplo vivo do tipo de pessoa que gostaria de ser para ele. Cada dia trazia novas oportunidades para refinar essas lições. Durante os passeios no parque, ao ajudar nos deveres de casa, ou mesmo nas pequenas interações cotidianas, Carla enfatizava a importância de olhar além das aparências e valorizar o verdadeiro caráter das pessoas. Gabriel estava aprendendo que riqueza não se mede por posses materiais, mas pela profundidade das conexões emocionais e pela força das ações que impactam positivamente a vida alheia. Gabriel, com sua curiosidade incessante, começou a fazer perguntas mais profundas sobre as dinâmicas que observava ao seu redor. As cicatrizes emocionais do passado de sua família serviam como ilustrações vívidas de caminhos que não deveriam ser trilhados. Carla se orgulhava ao perceber que Gabriel não apenas compreendia as histórias por trás das complexidades familiares, mas que estava determinado a aprender com elas. Nas conversas com seus amigos, ele começava a compartilhar insights únicos, demonstrando maturidade além de sua idade. A vila onde moravam também começou a notar as mudanças. As lições de Carla transbordavam além dos limites de sua casa, começando a transformar a comunidade mais ampla.
Pequenos gestos de bondade e integridade tornaram-se contagiantes com Gabriel, frequentemente envolvendo seus amigos em projetos colaborativos que beneficiavam vizinhos próximos. A corrente de humanidade que fluía dali era palpável, inspirando outros a seguirem o mesmo caminho de descoberta e altruísmo. Simultaneamente, as cicatrizes emocionais da traição e decepção que Carla sentira estavam se suavizando. Ela deixava para trás o peso opressor das expectativas que outrora recaíam sobre seus ombros e abraçava uma forma de amor mais leve e genuína. O próprio Ricardo, seguindo o exemplo da mãe, rededicava sua vida à valorização das relações humanas verdadeiras, buscando se redimir plenamente não só para Carla, mas também para Gabriel, para que pudesse ser um modelo de vida que seu filho admirasse e não apenas um emblema de ambição material. Com cada passo no processo de cura e reestruturação, o futuro parecia dotado de uma promessa renovada. A noção de vingança emocional dissolveu-se, substituída por um propósito mais nobre: construir um legado de dignidade e respeito que perdurasse por gerações. Carla sabia que as sementes que lançara se transformariam em uma floresta de relacionamento autêntico e gratidão sincera, com raízes fortes o suficiente para suportar qualquer tempestade. Essas mudanças contínuas, embora nascidas de uma experiência dolorosa, serviram para reforçar a resiliência e o poder da retribuição positiva. Na estonteante viagem de transformação que haviam optado por seguir, cada membro da família se redescobria, acrescentando novas camadas à narrativa de suas vidas, reescrevendo capítulos de esperança, amor e renovação. As lições aprendidas estariam sempre presentes, orientando cada movimento futuro como uma bússola moral. O caminho à frente, embora cheio de desafios, brilhava com a promessa de um novo amanhecer. Ela se ergueu diante do silêncio ensurdecedor que ecoava na vasta mansão vazia. Aquelas paredes, antes testemunhas de momentos de solidão e dúvida, agora refletiam uma serenidade quase mística. As cicatrizes de uma família despedaçada se consertavam silenciosamente, tecendo uma tapeçaria de resiliência e crescimento pessoal. Ricardo, outrora motivado por ambição e orgulho, encontrou-se perdido entre as sombras, contemplando o eco de suas próprias decisões. O que antes era alarde de certezas se desfez em murmúrios incoerentes, lembrando-o de sua isolação autoimposta. Diante das ruínas de seu próprio ego, ele se encontrou de mãos vazias, como um trapaceiro que busca sentido na ausência de riqueza verdadeira. Carla, agora ciente do peso de suas escolhas passadas, atravessava um oceano turbulento de autocompreensão. A tempestade emocional que um dia varrera seu senso de direção dava lugar a um amanhecer tranquilo, no qual o perdão era a chave de uma cadeia há tanto tempo trancada. De pé encarava a vida sob uma nova luz, compreendendo que a verdadeira liberdade reside na capacidade de amar sem restrições. Uma brisa suave sussurrou através das cortinas, como se anunciando um novo capítulo. Ela fazia sua presença sentida, mudando o curso do destino daqueles dispostos a escutar. A cada passo que eles davam para se redimir, um eco de resistência endurecia o solo sob seus pés. Não era o poder da vingança que guiava seus corações, mas a força gentil do perdão e da reaproximação. É interessante como a humanidade encontra revelação nos momentos mais silenciosos, quando tudo parece perdido, e a esperança é uma chama vacilante. Naquele espaço sem enfeites ou testemunhas, a transformação era completa e inquebrantável. Cada um deles percebeu a beleza da devoção silenciosa e do amor que não busca ser anunciado. E você que assiste de longe, já ponderou quanto tempo teria paciência para esperar? Pois há uma força inexplicável na quietude, onde a ansiedade se rende à certeza de que algumas batalhas não são vencidas por palavras, mas por silêncios. Você deixaria o tempo esculpir sua verdade, permitindo que a essência se manifeste no diálogo não dito. Com uma estranha serenidade, ela escolheu permanecer em silêncio, um silêncio que falava mais alto que gritos de batalha ou palavras de raiva. Por vezes, a ausência é o mais poderoso de todos os professores, transmitindo lições em intervalos de tempo e espaço vazios. Como o eco de uma melodia esquecida, seu legado não estava em monumentos de orgulho, mas em gestos silenciosos de amor abnegado.
Algumas conclusões não são barulhentas. Elas habitam o sagrado onde a alma repousa e a transformação se desenrola na tranquilidade da aceitação. Naquele instante de paz profunda onde cada memória amarga se dissolve em uma doçura gentil, está o verdadeiro âmago da existência. Poderia haver algo mais profundo do que a reconciliação que ocorre no espaço silencioso das almas redimidas? Um sorriso surgiu no canto de seus lábios a um só tempo triste e triunfante. O anel jogado descuidadamente no chão não precisava de uma mão para proclamá-lo, pois o ciclo estava completo. A luz que se infiltrava pelas janelas lançava brilhos arco-íris à sua volta, simbolizando a promessa de novas possibilidades. E assim, enquanto o mundo continuava seu alvoroço ao longe, eles permaneceram ali, testamentos vivos do que significa encontrar a verdadeira paz interior.